E aí, galera, beleza? Tudo tranquilo? A aula de hoje é sobre sistema respiratório humano, assunto que faz parte da fisiologia humana. E aí vamos relembrar primeiro uma informação bem importante. Quando vocês pegarem questões que tragam imagem sobre o sistema, sobre a fisiologia de maneira geral, não apenas sistema respiratório, mas o cardiovascular, sistema digestório, muita atenção, porque as imagens que vêm na prova, como por exemplo, vamos pegar essa imagem aqui, é a imagem de uma pessoa de frente para você, tá? Então aqui é o seu lado direito, mas dessa pessoa aqui é o lado esquerdo, porque ela está de frente para você. Aqui é o seu lado esquerdo, mas aqui vai ser o pulmão direito dessa pessoa, porque ela está de frente para você, tá? Então aqui seria o pulmão esquerdo, pulmão direito dela. Sempre lembrar disso, tanto no sistema respiratório como nos outros sistemas. Inclusive no cardiovascular isso é bastante importante por conta de átrio direito, átrio esquerdo, né? Então vamos lá, vamos começar. Aqui nessa imagem nós temos uma visão geral do sistema respiratório e nós vamos começar com ela. E nós vamos começar relembrando o seguinte: qual o caminho que o ar percorre desde a entrada até a absorção do oxigênio? Então vamos lá. O ar vai passar pelas narinas, cavidade nasal, depois ele vem, passa aqui pela faringe. Não esquecer que a faringe tanto faz parte do sistema respiratório, como ela também faz parte do sistema digestório. Não esquecer isso. E aí aqui da faringe, o ar vai entrar na laringe, depois ele passa pela traqueia, e aí a traqueia se ramifica aqui em dois brônquios, e cada um desses brônquios, como vocês podem ver aqui na imagem, ó, se ramifica em vários bronquíolos. E essas ramificações continuam até que no final nós vamos ter pequenas bolsas que são chamados alvéolos pulmonares, ok? Então vamos lá, o caminho. A abertura aqui do nariz, as narinas, cavidade nasal, faringe, laringe, traqueia, brônquios, bronquíolos e os alvéolos pulmonares. Veja só, em cada pulmão nós temos milhões de alvéolos pulmonares. Esses alvéolos pulmonares são pequenas bolsas. Então, talvez você já tenha escutado alguém falando que os dois pulmões que a gente apresenta são duas bolsas. Na verdade, cada pulmão apresenta milhões de bolsas microscópicas que são os alvéolos pulmonares. Se você cortar aqui o pulmão, você não vai ver ele como um saco, tá? É diferente do estômago. Se você fizer um corte lá no estômago, você vai ver que tem uma cavidade, né? É um saco. No caso aqui, não. Os pulmões são mais, se for para a gente fazer uma analogia, eles estão mais para esponja do que para saco, tá? E em volta aqui dos pulmões, nós temos uma membrana chamada de pleura que funciona para proteção. Qual a função do sistema respiratório? Qual a função de tudo isso aqui? Fazer com que a gente absorva o oxigênio e elimine o gás carbônico, ok? Então todo esse processo aqui é para o oxigênio entrar, a gente absorver o oxigênio e a gente eliminar o gás carbônico, beleza? Então vamos lá para os detalhes. Vamos começar aqui pela cavidade nasal, né, ou pelas fossas nasais. Então o ar vai entrar aqui, passando aqui pelas narinas, e vai chegar aqui nessa cavidade. Veja só, o que é mais saudável? Ou não tem diferença? Respirar pelo nariz ou respirar pela boca? É a mesma coisa? Veja só, se o ar entra por aqui, ó, ele vem, e se ele entra aqui pela boca, ele também vem aqui até esse ponto, que é a faringe, ok? Daqui vai passar para a laringe. E aí, tem alguma diferença? Vamos lá. O que é que nós temos nas cavidades nasais? Nas cavidades nasais nós temos pelos, nós temos muco e nós temos células chamadas de quimiorreceptoras, ou simplesmente quimiorreceptores. Para que é que servem os pelos? Os pelos vão filtrar o ar que vai passando, tá? E, além de filtrar, o atrito do ar com os pelos faz com que o ar fique aquecido. E isso é mais saudável para o nosso sistema respiratório. Qual a função do muco? A sujeira vai vir aqui junto com o ar, a sujeirinha, a poeirinha vai grudar no muco, então ele também vai funcionar como um filtro, assim como os pelos. E o muco, assim como os pelos, também apresenta uma outra função. No caso dos pelos, a segunda função é de aquecer o ar.
No caso do muco, como ele é muito rico em água, a segunda função dele vai ser umedecer o ar. Então, o ar mais quentinho e mais úmido faz com que o sistema respiratório funcione melhor, tá? É mais saudável para as nossas vias respiratórias, para os nossos pulmões. E aqui nós temos os quimiorreceptores, que são células que vão perceber as partículas, as partículas químicas que tem no ar, ok? Ou seja, são responsáveis pela percepção dos odores, ok? Tanto agradáveis como não agradáveis. E aí uma curiosidade, aquilo que a gente chama de sabor, na verdade, é uma interpretação do nosso cérebro, que ele vai receber essa informação aqui dos quimiorreceptores dos bulbo-olfativos, que são quimiorreceptores, e das papilas gustativas que nós temos na língua, que também são quimiorreceptoras. Então, o nosso cérebro vai fazer uma interpretação dessas duas informações aqui, e aí vai dar o que a gente chama de sabor, tá? É tanto que quando a gente está gripado, que está todo entupido de muco, você não consegue respirar aqui direito, dificulta o contato dessas partículas químicas, dessas substâncias químicas com esses quimiorreceptores e a gente não sente o cheiro direito. E, consequentemente, a gente também não sente bem o sabor. Quem é que para tomar uma medicação ruim, com gosto ruim, gosto amargo, quem é que nunca tapou o nariz? Então você toma mais facilmente porque você não sente o sabor. Claro que depois que você começar a respirar, né, você vai sentir, mas aí você já tomou a medicação. Ou seja, vamos lá. Se aqui nós temos, nas cavidades nasais, nós temos os pelos, muco e quimiorreceptores, é melhor respirar pelo nariz ou respirar pela boca? Então, claro que é mais saudável, né, respirar pelo nariz. Até porque se respirar pela boca vai deixar aqui tudo ressecado, porque a gente não tem esse muquinho aqui na boca, né? Ainda bem. Vamos lá. Então o ar vai passar aqui pela cavidade nasal e aí esse ar vai para onde? Da cavidade nasal, o ar vai chegar aqui na faringe, ok? E da faringe ele vem, e olha só, nós temos aqui dois caminhos. Esse caminho é o caminho que vai aqui para os órgãos do sistema digestório. Nós temos o esôfago, depois vai vir o estômago, o intestino. E aqui nesse caminho nós temos a abertura da laringe, e aí aqui da laringe vai passar para a traqueia, depois os brônquios, bronquíolos, até chegar nos alvéolos. Então o ar vindo aqui da cavidade nasal ou da cavidade oral vai fazer esse percurso, ok? Agora vamos lá. E a comida? Perceba que a comida daqui, ó, você vai deglutir e ela também tem dois caminhos. E aí o que acontece se ela tomar esse caminho errado aqui? Você pode ter um engasgo e isso pode até levar o indivíduo a óbito, tá? Por isso nós temos um mecanismo que é o seguinte, veja só. Coloca aí a mão na sua garganta e engula um pouquinho de saliva aí. Engula um cuspizinho aí. Perceba que cada vez que você engole, essa região aqui da laringe, ela sobe. Perceberam isso? Então, cada vez que você engole, cada vez que você deglute, o que acontece com essa região? Ela sobe. Quando ela sobe, ela vai encostar essa região aqui, que a gente chama de glote, essa abertura, vai encostar nessa tampinha que é a epiglote. E aí, essa abertura vai ser fechada, tá? A glote vai ser fechada. E aí a comida não vai conseguir passar aqui, a comida vai passar aqui pelo esôfago. Olha só, fica mais fácil da gente entender agora com essa imagem, ó. Quando você deglute, você tem um alimento aqui, ó, ele vem pelo esôfago, tá? Olha a tampinha aqui em cima, olha como sobe, ó. A laringe sobe, a epiglote encosta aqui nessa aberturazinha e fecha essa abertura, ok? Que é para evitar o engasgo, beleza? Vamos lá. Mas vamos dizer que não teve engasgo, passou aqui pela faringe, veio pela laringe, e aí aqui na laringe nós temos uma peça aqui de cartilagem. Olha aqui a epiglote, a tampinha aqui, ó. Olhe por outra visão agora com um corte, ó. A epiglote, cada vez que você engole, ela encosta aqui e fecha, beleza? Mas nós temos aqui uma estrutura que a gente conhece, estruturas que a gente conhece popularmente como cordas vocais. Na verdade, olha só para essa imagem. Na verdade, você percebe aqui que não são cordas, né?
são prolongamentos do tecido. E quando a gente tem prolongamento, a gente chama de prega. No caso aqui, como é responsável pela voz, então nós temos aqui as pregas vocais. Como é que funciona? O ar vem lá dos pulmões, bronquíolos, brônquios, traqueia, e aí o ar vai vindo aqui, ó, vai subindo, e quando ele passa aqui pelas pregas vocais, elas vibram. E quando elas vibram, resulta em som, tá? Claro que a voz não é resultado apenas da vibração das pregas vocais. Por exemplo, por que a voz do homem é mais grave que a voz da mulher, de maneira geral? Claro que tudo que a gente fala em biologia tem exceção, né? Tudo que a gente fala aqui, aliás, tudo que a gente fala é de maneira geral, porque de vez em quando tem exceção. Então vamos lá. A laringe do homem é mais larga. E esse alargamento acontece durante a puberdade devido à ação da testosterona. No caso da mulher, não existe tanto alargamento. É tanto que o gogó, o pomo de Adão, é bem mais proeminente no homem. Essa regiãozinha aqui, ela é visivelmente mais desenvolvida no homem. Além disso, nós temos a cavidade oral que vai influenciar, nós temos os dentes, nós temos a língua, tá? A cavidade nasal, ela também influencia. Então, uma pessoa que tem, por exemplo, uma crise de rinite, uma gripe, uma sinusite, com o nariz fica entupido, o som vai ficar mais anasalado. Então, existem vários fatores que vão influenciar, na voz. Mas o principal, o que vai causar o som é a passagem do ar aqui pelas pregas vocais, que faz com que essas pregas vocais vibrem. Né? Olha só uma imagem de cima das pregas vocais. Nessa segunda imagem aqui, primeiro deixa eu chamar a atenção para uma coisa, antes que a gente prossiga. Olha, aqui nós temos a epiglote, essa abertura aqui inicialmente seria a glote, as pregas vocais, mas olha que interessante nessa imagem. Ó. Vocês estão vendo que tem uns anéis aqui, ó. Esses anéis aqui são os anéis cartilaginosos lá da traqueia, que a gente fala já. Tá? Então deu para ver aqui nessa imagem. Veja só, aqui seria uma pessoa quando ela está respirando. A abertura está, essa fenda que está aberta. Por quê? Porque o ar está entrando em direção aos pulmões. Tá? Agora, para você falar, o ar vai vir lá de dentro, vai vir lá de dentro. Quando chega aqui, ó, faz com que essas pregas vocais vibrem. Tá? E é isso que vai resultar na voz, no canto, no grito, no gemido e por aí vai. Olha só esse GIF aqui. Ó, olha as pregas vocais vibrando. É isso que está acontecendo agora nas minhas pregas vocais para que vocês possam ouvir a minha voz. Tá? Vamos lá, vamos passar para frente. O ar, então, vai passar aqui pela região da laringe e ele vai chegar na traqueia. Como eu já falei para vocês, a traqueia apresenta vários anéis, são anéis de cartilagem. E aí eu tenho duas perguntas para vocês. Vamos lá. A primeira pergunta, por que esse tecido aqui é rico em cartilagem? Por que é um tecido cartilaginoso? Por que não poderia ser um tecido mais molinho? Né? Por que tem que ser esse tecido mais resistente? Veja só, fica muito fácil de você entender isso se você comparar com a mangueirinha do aspirador de pó. Como é que é a mangueira do aspirador de pó? É de um material plástico duro, não é uma borracha mole, não é um plástico mole, é um material plástico duro, né? E por que isso acontece? Porque se fosse de um material mais molinho, mais maleável, quando você ligasse o aspirador, a pressão ia fazer com que a mangueira fechasse, tá? E aí não ia conseguir aspirar nada. Da mesma forma aqui, ó, nesse tecido, se fosse um tecido mole, se não fosse de cartilagem, o que é que ia acontecer? Quando o ar fosse puxado, o que ia acontecer aqui é que esse tecido ia fechar. Então, esse tecido aqui de cartilagem dificulta o fechamento quando o ar for puxado, beleza? E por que está disposto aqui, organizado na forma de anéis? Da mesma forma, o mesmo motivo pelo qual a mangueira do aspirador de pó geralmente também tem uns anéis. É para ela dobrar, tá? É para articular, dar uma articulação, para ela dobrar. Para você, por exemplo, aspirar um carro embaixo do banco, você consegue dobrar aquela mangueira. Se ela fosse uma peça única e rígida, você não conseguiria dobrá-la, ok? Então aqui da mesma forma, se aqui fosse uma peça única, cartilaginosa, rígida,
Então você ia ter uma limitação dos seus movimentos. Então você consegue mexer para um lado, mexer para o outro, para frente, para trás, né? Dá uma mobilidade maior. Agora, aqui na traqueia nós temos algo de bem especial. O revestimento da traqueia é de um tecido epitelial chamado de pseudoestratificado. Vamos lá. O que é estratificado? Estrato significa camada. Então, estratificado quer dizer que tem várias camadas, beleza? Pseudo, você deve lembrar que significa falso. Então, o tecido epitelial de revestimento da traqueia é pseudoestratificado. Ele é um falso estratificado. Ele tem camadas falsas. Na verdade, ele não tem camadas, tá? Por isso esse pseudo. É porque, aparentemente, quando você olha para cá para esse tecido, ó, aparentemente parece, né, que tem várias camadas de células. Mas, na verdade, não. É apenas porque o núcleo das células se localizam em alturas diferentes. E aí fica parecendo que tem várias camadas. Esse tecido é ciliado, então essa franjinha, essa bordinha aqui, ó, são cílios, são células ciliadas. E além disso, pode aparecer também nas questões, e dependendo do autor que você estiver estudando, estiver seguindo, você também pode encontrar essas células glandulares caliciformes. Elas vão produzir muco. Então aqui você tem uma célula produtora de muco, aqui você tem outra célula produtora de muco. Esse muco vai ser liberado, e da mesma forma que nas nossas cavidades nasais tem muco, esse muco aqui é para filtrar. Nem toda sujeira vai ficar presa no seu nariz. Então aquela sujeira que passou, que vem sendo trazida aqui pelo ar, ela vai grudar. O que é que esses cílios fazem? Eles vão empurrando essa sujeira para cima, tá? No caso aqui, o objetivo desses cílios, a função desses cílios não é de locomoção, mas é de varredura, porque as células são fixas, elas não se locomovem. Então vai empurrando esse muco, vai subindo, 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 vai passar por toda a traqueia, vai chegar na laringe, e aí o que é que vai acontecer? Vamos lá. Você coloca esse muco para fora? Não, vou dizer por quê. Por dia a gente produz entre 300 ml e meio litro de muco. Então, quem é que fica escarrando tudo isso, colocando todo esse, cuspindo, colocando todo esse muco para fora? Ninguém, né? Então, o que acontece com ele? Ele vai subindo até que quando ele chegar lá em cima, você tem lá a aberturazinha da glote, então esse muco vai ser empurrado, ele vai passar para o esôfago, e aí a gente vai ter esse muco lá no estômago, tá? Veja só, qual era o objetivo mesmo aqui desse muco e desses cílios? Tirar sujeiras, impurezas que iriam para o pulmão, poderia causar algum problema, infecção, está contaminado com algum vírus, né, bactéria e tal. E não tem problema ir para o estômago? Não, porque vocês devem lembrar que o estômago é muito ácido. Então o pH do estômago é em torno de 2. Tá? Então todos esses vírus, essas bactérias que estiverem por aqui, fungos, esporos de fungos, o que vai acontecer é que eles serão destruídos lá no estômago devido à acidez. Beleza? Da traqueia, nós vamos ter aqui duas ramificações, que são os brônquios. E aí, perceba que aqui no brônquio direito, lembrando mais uma vez, aqui essa pessoa está de frente para você, tá? Então aqui vai ser o pulmão direito dela, o brônquio direito. Perceba que o brônquio direito ele vai ser mais curto do que o brônquio esquerdo. Olha o brônquio esquerdo como é mais longo. Além disso, o brônquio direito ele é mais vertical e o brônquio esquerdo é mais horizontal. Consegue imaginar o porquê disso aqui? Vá pensando aí. Devido a essa disposição anatômica, é que geralmente quando acontece um engasgo, de repente uma criança engoliu uma pecinha de um brinquedo, geralmente essa pecinha vem parar aqui, ó, tá? Porque ela é mais retinha, então é mais fácil, a pecinha vem caindo aqui, geralmente ela fica aqui, né? Ela é mais vertical, ok? E por que essa disposição aqui? O brônquio esquerdo ser maior do que o direito, esse aqui ser mais vertical. O que é que nós temos aqui nessa região aqui no meio? O que nós temos aqui nessa região chamada de mediastino é o nosso coração. A gente sabe que o coração fica no meio, né, do nosso tórax, no meio do peito. Mas a ponta dele fica inclinada aqui para o lado esquerdo. Então, ó, um encaixezinho aqui do coração, beleza? Perceba que esses brônquios vão se ramificar em bronquíolos, que vão se ramificar mais ainda. E olha, tamanha é a ramificação que isso aqui é conhecido como árvore respiratória. Parece um monte de galho, né? Um monte de raiz.
Por que que desse lado esquerdo aqui, do proprietário, do dono desse pulmão, desse paciente, por que que nós temos aqui esses vasos azuis, esses vermelhinhos aqui, e aqui eu não tenho? Que são os vasos sanguíneos, tá? Na verdade, a gente vai ter nos dois, claro, mas aí a pessoa que produziu essa imagem colocou aqui com vasos sanguíneos e sem, só para a gente perceber a diferença. Mas claro que nós temos aqui nos dois, beleza? No final desses bronquíolos, de todas essas ramificações, nós vamos ter os alvéolos pulmonares. O que é o alvéolo pulmonar? São bolsas microscópicas, nós temos aí milhões em cada pulmão, e essas bolsas são extremamente vascularizadas. Então aqui nós temos vários capilares sanguíneos, e aí é preciso a gente entender uma coisa. Vocês lembram por quê que alguns vasos são representados por vermelho e os outros são representados pela cor azul? Eles são realmente assim, vermelhos e azuis? Tem esses vasos azuis? Não, né? Veja só, nós temos o sangue oxigenado, que é um sangue vermelho vivo, tá? E nós temos o sangue carbonizado, que é um sangue mais escuro, é um vermelho mais escuro, meio arroxeado. Mas aí, se fosse tudo vermelho aqui, até dependendo da impressão da imagem no livro, por exemplo, poderia haver confusão. Então, para a gente distinguir de forma bem clara, você vai ter o vaso trazendo sangue carbonizado, representado pela cor azul, e o vaso que está com oxigênio, sangue oxigenado, também chamado de sangue arterial, o carbonizado, sangue venoso. O vaso que tem o sangue oxigenado, arterial, vai apresentar a coloração vermelha, beleza? Agora eu faço mais uma pergunta. Esse vaso aqui está chegando ao alvéolo ou ele está saindo do alvéolo? É importante saber isso. Vamos lá. Quando eu tenho esse alvéolo aqui, esse vaso aqui vermelho, está chegando ou ele está saindo? Vamos lá. O que eu vou ter aqui dentro do alvéolo? O indivíduo inspira e está chegando aqui uma boa quantidade de oxigênio, né? O que acontece com esse oxigênio? Vai passar para dentro desse vaso sanguíneo que está em vermelho. Como é que eu sei disso? O sangue oxigenado tem a coloração vermelho vivo, beleza? Para onde esse oxigênio tem que ir? Esse oxigênio tem que ir para todo o nosso corpo. Mas quem tem o poder de bombear não é o pulmão, é o coração. Então, esses vasos vão retornar ao coração e vão levar esse sangue oxigenado, beleza? Mas esse vaso é uma veia ou é uma artéria? Vamos lá. Qual a diferença dos dois? Diferença bem básica. Se o vaso está saindo do coração para alguma parte do corpo, é uma artéria. Se ele está saindo de alguma parte do corpo, algum tecido, algum órgão, e está voltando ao coração, é uma veia. Então aqui, pessoal, nós temos uma veia, mas perceba que dentro dessa veia tem o sangue oxigenado, é sangue arterial. É uma veia, mas com sangue arterial, ok? De maneira geral, as artérias têm sangue arterial oxigenado e as veias têm sangue carbonizado, né? Sangue venoso. Quem não domina ainda esse assunto, tem uma videoaula aqui no canal sobre o sistema cardiovascular. Então, terminou essa aula, vai lá, dá uma olhadinha no cardiovascular para entender bem essa diferençazinha. Tá? Lá eu dou mais detalhes. Então, veja, essa artéria aqui vai ser uma artéria, desculpe, essa veia, né, tá voltando ao coração, essa veia vai chegar à veia pulmonar, tá? Essas ramificações vão formar a veia pulmonar, que vão chegar ao coração. Esses vasos azulados aqui estão vindo do coração trazendo gás carbônico. É o gás carbônico que os nossos tecidos do corpo produziram, enviaram para o coração e o coração manda para o pulmão. Para quê? Esse gás carbônico vai entrar no alvéolo e aí a gente vai expirar e vai jogar o gás carbônico fora. Beleza? Então, se esse vaso está vindo do coração, então aqui é uma artéria. Como está vindo para o pulmão, é a artéria pulmonar rica em sangue carbonizado, sangue venoso. Essa imagem aqui mostra a mesma coisa. Então aqui, ó, o vaso que está vindo lá do coração, trazendo sangue carbonizado, o gás carbônico passa para dentro do alvéolo, a gente vai expirar, jogar fora. O oxigênio que tem dentro do alvéolo vai passar para dentro dos vasos sanguíneos, e aí essa veia aqui vai lá para o coração levando oxigênio, sangue oxigenado ou sangue arterial,
ok? Como é que acontecem essas trocas? Essas trocas são chamadas de hematose. As trocas dos gases respiratórios a nível de alvéolo pulmonar e capilares é a chamada hematose, tá? Troca chamada hematose. Como acontece? Quando a gente inspira, nós vamos ter um ar que vai apresentar uma concentração maior de oxigênio que o vaso sanguíneo. Então, esse ar vai estar hipertônico em relação ao oxigênio e vai passar para o meio hipotônico por difusão simples. Quando o oxigênio entra no vaso sanguíneo, ele reage aqui com a hemoglobina e forma oxhemoglobina. E aí esse oxigênio vai ser transportado para todo o corpo. E o gás carbônico? Nós temos uma concentração maior de gás carbônico no vaso sanguíneo em relação ao alvéolo pulmonar. E aí esse gás carbônico aqui vai passar por difusão simples para dentro do alvéolo, do hipertônico para o hipotônico. E aí você vai expirar e vai jogá-lo fora, tá? Só observação. Perceba que enquanto o oxigênio é transportado pela hemoglobina, a maior parte do gás carbônico não vai ser transportada pela hemoglobina, tá? Na verdade, vai ser transportado dissolvido no plasma, vai reagir, uma parte vai ser realmente só dissolvida, outra vai reagir com água e formar íons bicarbonato, ok? Então, a hemoglobina vai transportar muito mais oxigênio que gás carbônico. Como acontece o processo de ventilação pulmonar? O que é ventilação pulmonar, Biorrichard? Veja só. Geralmente a gente fala respiração, né? É comum. Mas, na verdade, quando a gente fala em respiração, é respiração celular, respiração aeróbia, que é um processo bioquímico, lembra? Glicólise, ciclo de Krebs, cadeia transportadora de elétrons. Então, para a gente diferenciar respiração celular da respiração, que a gente chama respiração pulmonar, os autores estão utilizando mais esse termo aqui, ó, ventilação pulmonar. É a entrada do ar e a saída do ar, a inspiração e a expiração. Para que esse processo aconteça, a gente vai depender dos músculos respiratórios. Mas, Biorrichard, que músculos são esses? Esse aqui todo mundo vai lembrar, né? Nós temos o diafragma, que todo mundo vai lembrar, mas nós também temos os músculos intercostais, que ficam entre as costelas. Muito cuidado, tá? Que inter significa entre. Muita gente confunde com intra, que significa dentro. Então, intercostais significa entre as costelas. E aí, veja, é um mecanismo físico mesmo, tá? É mecânica mesmo. E aí nós vamos ter aqui dois momentos. A contração desses músculos e o relaxamento desses músculos. Então, veja só. Quando esses músculos contraem, quando o diafragma, por exemplo, contrai, ele vai esticar os pulmões, tá? Vai esticar os pulmões para baixo. E os músculos intercostais vão esticar para os lados, para a frente, e isso vai aumentar o volume do tórax. Já quando acontece o relaxamento dessa musculatura, o pulmão vai voltar a ficar como estava antes, então o seu volume vai diminuir. Contraiu os músculos respiratórios, aconteceu a contração dos músculos respiratórios, aumentou o volume. Relaxou a musculatura respiratória, diminuiu o volume. E o que é que isso tem a ver com inspiração e expiração? Veja só. Vocês veem na física que quando aumenta o volume, acontece o que com a pressão? Diminui a pressão. E quando diminui o volume, aumenta a pressão, né? Eles são inversamente proporcionais. Então, contraiu, aumentou o volume, diminuiu a pressão. Veja só. Imagine, você tem um pulmão e a pressão interna do pulmão diminuiu. Ela vai ficar menor que a pressão atmosférica, a pressão externa. Então o ar vai entrar. Processo chamado de inspiração. De novo, com a diminuição da pressão, o ar atmosférico tem uma pressão maior, a pressão atmosférica vai empurrar esse ar para dentro. É a inspiração. Quando acontece a diminuição do volume, a pressão vai aumentar, e aí a pressão interna dos pulmões vai comprimir o ar e vai expulsar. Ou seja, a pressão interna dos pulmões vai ser maior que a pressão atmosférica, ok? O ar vai sair, é o que a gente chama de expiração. Então preste atenção aqui nessa imagem. Olha aqui a diferença das duas imagens.
Tá vendo essa linhazinha bem clarinha aqui? É onde o diafragma estava, ok? Quando ele contrai, ele desce e puxa os pulmões para baixo, aumentando o volume pulmonar, o volume da caixa torácica. Os músculos intercostais puxam as costelas para as laterais, para a frente. É tanto que isso, na hora de uma prova, se você tiver dúvida, é só você inspirar, encher o pulmão de ar, que você vê o movimento acontecendo, aí fica mais fácil. Então, esse volume vai aumentar. Quando o volume aumenta, a pressão diminui. A pressão atmosférica vai ficar maior e vai empurrar o ar para dentro. Ou seja, na verdade, a gente não puxa o ar, tá? A gente fala assim no popular, até mais atrás na videoaula até cheguei a falar, lá na parte da traqueia, você puxa o ar, é uma maneira de falar. Mas, na verdade, o que acontece é que a pressão atmosférica vai empurrar o ar, não vai puxar o ar, beleza? E então aqui é o processo de inspiração ou inalação. Para que você expire, que você exale, que você elimine o ar, o diafragma vai relaxar, vai voltar para o lugar dele. Os músculos intercostais vão relaxar, vão voltar para o lugar onde eles estavam. O volume pulmonar vai diminuir. Quando o volume diminui, o que acontece com a pressão? Aumenta, não é isso? Então a pressão aumenta, a pressão aqui vai empurrar o ar para fora, porque a pressão interna vai ser maior que a pressão atmosférica. Olha só aqui a mesma coisa que eu falei, mas em movimento agora. Olha só esse GIF. Então, ó, quando o diafragma contrai, ele desce, relaxa, sobe. Quando ele contrai, o volume aumenta, enche de ar. Quando ele relaxa, o volume diminui, o ar está saindo. Então, olha, inspiração, expiração, tá? Contraiu, inspiração. Relaxou, expiração. Tranquilo? Vamos lá, nossa última informação nessa aula. Muitas questões abordam o tabagismo, e aí eu já quero deixar claro que não importa qual tipo de cigarro, tá? Todo cigarro vai ser prejudicial. O cigarro comum, por exemplo, tem mais de 5.000 substâncias tóxicas cancerígenas. Mas aí, de que forma que as questões abordam? E deixando claro que a questão do tabagismo é uma questão de saúde pública, tá? Geralmente as pessoas que fumam, elas já estão viciadas. A nicotina causa o vício. Então, se você nunca fumou, então não invente de fumar, porque a nicotina vicia mesmo, ok? Vamos lá, e os males são terríveis. Então vamos aqui. Primeira consequência, o indivíduo inventou de fumar, se viciou, e aí o que é que vai acontecendo? Inicialmente vai haver a perda do movimento dos cílios aqui da traqueia. Qual é a função mesmo dos cílios? Empurrar o muco para fora, né? Até que ele vai chegar lá, fora aqui da traqueia, vai chegar lá na laringe, na glota e tal. Você vai engolir, mas sem o movimento dos cílios, esse muco aqui vai ficar preso. Pior, se o indivíduo continua fumando, vai acontecer um fenômeno, um processo chamado de metaplasia. O que é isso? É a modificação desse tecido com a perda dos cílios. Então o indivíduo vai perder esses cílios aqui, o muco vai ficar acumulado, e o pior é que esse tecido percebe que a sujeira vai ficar lá acumulada junto com o muco, e o que esse tecido faz é aumentar a produção do muco. E isso vai resultar no que a gente conhece como pigarro. Que pode acontecer quando você está com uma virose, você está gripado, você tem um pigarro, né? Fica cheio de catarro, tem um pigarrozinho para você colocar para fora, ok? Mas ainda as pessoas que fumam, que são dependentes do cigarro, isso aqui é constante, não é só porque ela está gripada. Se esse hábito se prolonga por mais tempo, nós vamos ter consequências mais graves, como, por exemplo, a bronquite crônica. Olha só aqui nos brônquios a quantidade de muco. Isso aqui vai dificultar a passagem do ar. O indivíduo vai se sentir cansado. Qualquer atividade física, ele já vai estar muito ofegante, ok? Porque esse muco aqui vai estar entupindo tudo. E veja, ela pode se tornar crônica. Crônico significa dizer que vai ser aqui, geralmente, é para o resto da vida, tá? Mas não para por aí. Olha só a diferença entre o pulmão de uma pessoa não fumante e o pulmão de um fumante. Até a coloração do coração, olha como é diferente. Olha também, que interessante, o tamanho aqui do coração. Isso aqui é uma coisa que, essa é uma informação que pode até ser cobrada em prova. O que é que tem a ver o indivíduo ser fumante
e o coração apresentar uma hipertrofia, um aumento? É que se você não consegue absorver bem o oxigênio, o coração vai ter que se esforçar para distribuir o oxigênio que você consegue absorver, né, que não vai ser o ideal, então ele vai ter uma sobrecarga. Por isso os indivíduos fumantes, né, um dos motivos, não é o único, mas um dos. É por isso que os indivíduos fumantes têm risco de doenças cardiovasculares, ok? Mas vamos lá. Se você analisar com detalhes o tecido pulmonar de um indivíduo saudável, você vai ter mais ou menos essa imagem aqui. Aqui eu tenho um alvéolo e perceba que ele é cheio de dobras. Em biologia tem uma regrinha que diz o seguinte: quanto mais dobras, maior a superfície de contato. E isso acontece em diversas regiões do nosso corpo. Por exemplo, as microvelocidades intestinais. Você tem aquelas dobrinhas que é para aumentar a capacidade de absorção. Aumenta o contato entre o intestino e os nutrientes. Aqui no caso, a função vai ser aumentar a área de contato entre os alvéolos e, consequentemente, os vasos sanguíneos que tem aqui em volta e o oxigênio. Quanto mais dobra, mais oxigênio você absorve. Tranquilo? Mas olha só o que acontece com a pessoa que tem enfisema pulmonar. O enfisema pulmonar é a perda dessas dobras. Olha a diferença dessa imagem. Comparem, olha a diferença das duas imagens. Então aqui o indivíduo pode encher o pulmão de ar, mas ele não vai conseguir absorver o oxigênio de forma eficiente. E esse enfisema é irreversível. Então, se a pessoa fumou durante 20 anos e perdeu 30% da capacidade de absorver oxigênio, ela não vai recobrar isso aqui não, tá? Então, muito cuidado, evite experimentar essa chá. Dizer, não, vou só experimentar para ver se é bom, porque a nicotina, ela vai te dar prazer, ela vai causar o vício, aí você vai terminar ficando dependente. Além do que, são tantas substâncias tóxicas, cancerígenas, que você não aumenta apenas a chance de você ter um câncer de pulmão, mas câncer de traqueia, câncer de laringe, de esôfago, de boca, estômago. Já havia até uma questão que a alternativa correta era uma que falava de câncer de bexiga. E aí você pode dizer, mas não existe ligação entre as vias respiratórias, né, e as vias urinárias. Mas quando a substância tóxica é inalada e chega aqui, ela passa para os vasos sanguíneos e elas se espalham pelo corpo todo. Tá ok? Então, evitem o cigarro. Pessoal, então foi isso. Como sempre, eu vou indicar aqui o Biologia de Campbell. Indico também o Amabis, Sony Lopes. E para quem quiser se aprofundar mais ainda, Tratado de Fisiologia Médica, livro muito conhecido. Que geralmente as pessoas chamam do Guyton. Espero que tenham gostado, que tenham aproveitado. Espero que eu tenha ajudado bastante vocês. Qualquer dúvida, pode entrar em contato aqui por e-mail, beleza? Fiquem à vontade, pode perguntar. Me sigam aí nas redes sociais. No Instagram estou sempre colocando dicas, sempre colocando novidades do mundo da ciência, da biologia. Fiquem com Deus, um grande abraço, tchau!